Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nossa casa está totalmente protegida, guardada e vigiada pelo nosso Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que nos guarda não dorme. Por isso, Pai, nos livra da inveja, nos livra das orações contrárias, nos livra da maldade, nos livra de acidentes, nos livra de contrariedades, e que o Senhor guie os nossos passos pelo caminho da tua santa e poderosa vontade. Guarda nossos filhos, Pai. Proteja nossos filhos de toda a contaminação aqui desse mundo. Proteja a nossa vida, Pai, das ansiedades, das preocupações, das pressões deste mundo ou de pessoas ao nosso redor. E nos dá da tua sabedoria, meu Pai. Nos dá da tua graça, nos dá do teu favor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor envolva a nós e envolva a todos da nossa casa na tua glória. Que a glória do Senhor, a presença do Senhor esteja na nossa casa, esteja na nossa vida continuamente. Eu oro, Pai, por todo tipo de enfermidade, para que haja cura. Eu oro para que pessoas que estão doentes fisicamente ou emocionalmente sejam curadas agora. Eu oro pela cura da tireoide, eu oro pela cura da coluna, eu oro pela cura do câncer, eu oro pela cura da alergia, eu oro por todo tipo de problema motor e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração completa e total no corpo dessa pessoa. E eu te peço, Pai, toca ela, Jesus. Toca com o teu poder. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso declaramos saúde agora, tocando nos teus órgãos internos, saúde tocando no teu sangue, saúde tocando no teu sistema imunológico, a saúde, o poder de Deus envolvendo você completamente, curando feridas na boca, feridas na língua, restaurando completamente feridas nas pernas, nos pés. Declaramos saúde total e completa. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que é um vendedor, por toda pessoa que tem projetos na sua vida financeira e que está enfrentando desafios. Que o Senhor, neste momento, abençoe essa pessoa com prosperidade, com provisão, com bons negócios, com boas vendas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Pedimos que o Senhor abençoe o trabalho dessa pessoa. Pedimos que o Senhor coloque as pessoas certas. Coloque pessoas que têm condições de comprar. Coloque pessoas no caminho dela, Senhor, que podem ajudá-la, que podem até mesmo, Senhor, serem um canal de bênção, uma ponte de destino para outras pessoas. No nome de Jesus. E tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz conflito, que caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Que toda a opressão que essa pessoa sente, toda a dor de cabeça, toda a aflição saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna mandada contra ela, toda seta de maldade, toda seta de contrariedade, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, dá vitória. Honra a fé dessa pessoa, honra a sua casa e honra a sua família. No nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua carta agora para Jesus. Nós vamos orar e consagrar a sua carta para Jesus. E se você ainda não baixou, vá lá no meu site, baixa gratuitamente a sua carta. E se não conseguir baixar de qualquer maneira, pega uma folha de caderno, e ali faz a sua carta para Jesus, abrindo seu coração para Ele e fazendo as suas petições. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a minha carta, eu apresento o meu clamor, apresento o meu coração, as minhas necessidades. Entrego nas tuas mãos e eu peço resposta do Senhor na minha vida. A tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Pedimos milagres, pedimos favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Estamos aqui nesse propósito, apresentando a nossa carta para Deus às 6 da manhã e às 18 horas. E convido você a não quebrar esse propósito. Seja britânico no horário. Entre ao vivo comigo, esteja aqui na oração. Você vai ver que vai ser muito bom você estar nesse propósito. Inclusive, estamos num jejum oficialmente de 30 dias. Então não é só oração e jejum. 30 dias, da meia-noite ao meio-dia. Ou tirando alguma coisa que você gosta muito do seu cardápio, do seu dia a dia. E se você disser assim, eu não posso fazer jejum, não tem problema, fica só na oração. E se algum dia você não conseguir entrar ao vivo, entre depois, mas não quebre o propósito. Escreve aqui nos comentários, tô firme nesse propósito. Escreve aí, tô firme nesse propósito. No nome de Jesus. Não deixa, o diabo tirar você da presença de Deus. Não deixa ele lhe distrair. Não deixa o cansaço. E em nome de Jesus que você também não esqueça. Amém? Que o Senhor te guarde nesse propósito. Que você faça esse propósito do jeito certo. E você seja honrado por Deus. Amém? Inclusive quero pedir que você compartilhe agora essa oração, essa live com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, manda para parentes, manda para amigos, compartilha nas tuas redes sociais. Você que tem redes sociais, você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Talvez você diga, não, mas eu não gosto de misturar as coisas. Não é mistura, é fé, é amor, é entrega, é oração que vai abençoar. Então compartilha, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Elida, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim, eu faço as orações com você há cerca de 2 anos, tomo remédio para tireoide e no ano passado fiz uma ultrassonografia em que foi encontrado um nódulo, sendo necessário acompanhamento de 6 meses. Várias vezes você orava sobre nódulos na tireoide e eu sempre declarava e tomava posse da cura. Hoje fui realizar outra ultrassonografia e a médica falou que não encontrou nenhum nódulo. Agradeço a Deus em primeiro lugar por usar a sua vida e nos abençoar. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Glória a Deus, irmã. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Ele é Deus de maravilhas. Amém? Hoje eu quero falar quando a nossa alma pede socorro. Às vezes existem sinais silenciosos que a nossa alma está gritando, que a nossa alma está querendo nos chamar para uma conversa. Por isso, não é só estresse como você pensa, não é só estresse, tem outras coisas aí e nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Quando a tua alma pede socorro. Existe uma conexão alma e corpo. Eu creio que se a sua alma estiver perturbada, ela afeta seu corpo. Eu creio nisso, certo? Se a sua alma estiver perturbada, ela afeta o seu corpo. Emoções mal resolvidas, elas acabam de alguma maneira prejudicando você. Elas acabam afetando você. Você pode ver, você fica muito tempo preocupado, ansioso, daqui a pouco você está com peso nas costas, com dores de cabeça e outras coisas. Ansiedade, culpa e amargura não ficam só na mente. Elas corroem por dentro a nossa alma. Você é um ser que tem 3 partes. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E a sua alma é um tipo de corpo. A sua alma é um tipo de corpo, assim como o seu espírito. Agora, a gente pensa que está só na cabeça da gente algumas coisas, quando na verdade a tua alma é um corpo. A tua alma é um corpo. E quando você está perturbado, está estressado, toda a tua alma fica agitada. É por isso que em Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que se você se entrega, vai prejudicar teu corpo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você se entrega para uma coisa, esses dias uma pessoa, ela teve uma revelação de Deus e ela me pediu ajuda para entender o que Deus estava querendo mostrar para ela.
Você sabe o que Deus me mostrou? Naquela revelação que Deus deu a ela? Que ela precisava e dependia dela ter uma reação por aquilo que viria. Alguns dias depois, foi descoberto que o tumor que foi retirado não era um tumor benigno e que iria ser necessário passar por um tratamento. E exatamente como a direção que eu falei, como a direção que eu dei. Porque eu entendo que Deus estava querendo falar com aquela pessoa que ela precisava estar muito bem emocionalmente para lidar com os desafios que tinha pela frente. Os desafios que tinha pela frente. E Deus iria capacitar, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Sendo uma pessoa animada, uma pessoa que não desiste da vida, uma pessoa com a cabeça no lugar, acreditando na cura, acreditando no melhor. Muitas vezes não é só estresse, são emoções não tratadas que acabam trazendo doenças silenciosas, emoções que matam e que destroem em silêncio. O que a ciência e a Bíblia confirmam, que raiva constante traz um tipo de desequilíbrio, muitas vezes até mesmo na sua pressão, em doenças, amargura, você está amargo, sabe? Você está corroído de uma raiva, isso pode até, sabe, mexer com o seu corpo físico, a culpa, a pessoa carrega uma baixa autoestima e inclusive ela acaba até desenvolvendo, sabe, alguns tipos de doenças. E tudo isso são sentimentos não tratados que acabam virando prisões invisíveis. Davi disse: "Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei." Ele estava dizendo isso para ele mesmo. Ou seja, ele estava abatido, mas ao mesmo tempo que ele estava abatido, ele estava dizendo por fé: eu vou melhorar, eu ainda vou ver Deus agir nessa situação e eu já vou louvá-lo, porque eu sei, sempre dá certo quando confiamos em Deus. Saul permitiu que a inveja o consumisse. E o que aconteceu com ele? Terminou em ruína. Olha a inveja que ele tinha de Davi. É por isso que a gente não tem que ter implicância com as pessoas. Porque às vezes você tem implicância com uma pessoa, assim como Saul pegou uma implicância com Davi e terminou arruinado. Foi morto no campo de batalha, perdeu seu reinado, perdeu seu filho naquele dia também da batalha, agiu como um louco, perdeu o tempo da vida dele perseguindo Davi. Para que tudo isso? Às vezes o fato, sabe, de você se implicar com uma pessoa vai prejudicar não o outro, vai prejudicar você. É por isso que a gente tem que aprender, sabe, a largar sentimento ruim, a não falar sobre certas coisas que não nos fazem bem, que não nos dão alegria, que não nos dão prazer. Nós temos que aprender, sabe, a desconectar a nossa vida dessas coisas. Caim não dominou a sua ira. E o que aconteceu com ele? O levou a matar o próprio irmão. Exatamente. Caim não soube se dominar, não soube se governar e acabou perdendo o irmão. Tudo por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa de um sentimento corrosivo que ele não conseguiu lidar. É por isso que você tem que cuidar desses sentimentos aí dentro de você, que te corroem, que não estão fazendo bem para você. É por isso que a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Você entra aqui, mesmo que você entre aflito, angustiado, você sai daqui dessa oração leve, você sai tranquilo, você sai em paz, você sai bem. Por quê? Porque você fez a sua alma respirar. Davi, mesmo ferido,
chorava, se arrependia e se entregava a Deus. E o que Davi encontrou? Encontrou cura. Encontrou redenção, misericórdia. Por quê? Porque ele ia a Deus. Ele aprendeu a ir a Deus em vez, sabe, de somatizar aquelas dores dentro dele. Eu estava conversando com um empresário, um cara assim muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido. E ele me disse que teve um câncer. E ele disse assim, eu acredito que o câncer que eu tive, né, com menos de 40 anos, foi porque eu somatizei, ele disse. Era tanta preocupação, era tanta coisa em cima de mim, e aquilo ali foi me matando por dentro, aquilo ali foi me destruindo. E quando eu descobri que eu tinha um câncer, e eu tive que passar por cirurgia, por tratamento, e Deus me deu o livramento. Eu quero que você entenda uma coisa, tudo aquilo de ruim que você alimenta dentro de você, o que você guarda dentro de você, isso prejudica. Prejudica mais cedo ou mais tarde, vai prejudicar. Então quem guarda rancor adoece e quem libera perdão encontra a vida. Agora, o que fazer com essas emoções mortais que vêm a nós? Não negue. Reconheça e entregue a Deus. Passos que você tem que ter quando você reconhecer que existem sentimentos ruins e tóxicos dentro de você. Reconheça a emoção, ore e confesse, entregue nas mãos de Deus isso, perdoe e libere, porque toda cura começa com perdão. Então, a gente fica assim pensando que a raiva é ter justiça. Não, a justiça vem com o pedido de perdão. Quando você perdoa aquela pessoa, quando você libera ela no mundo espiritual. E também quando você procura apoio, porque tem certas dores de alma que a pessoa tem que procurar um profissional. Ela tem que procurar uma terapia, uma comunidade, um discipulado, para se ver livre daqueles sentimentos ruins e negativos. A cura sempre vai começar na presença de Deus. Emoções mortais são neutralizadas por emoções espirituais. Ansiedade, você troca pela paz de Cristo, como está lá em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, Cristo Jesus. A amargura, quando você está amargo por dentro, perdoe. Quando você está com medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se você andar em amor, o medo não vai mais te governar, não vai mais escravizar você. E a culpa, Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não apenas salva, mas Ele cura as suas emoções negativas. Em João 10:10, a Bíblia diz que Jesus nos chama à vida abundante. E isso inclui uma alma saudável, emoções alinhadas, um corpo fortalecido. Não carregue fardos invisíveis. Em 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Faça assim com as mãos. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, te entrego todas as dores da minha alma. Entrego nas tuas mãos. Perdoo os que me feriram. Entrego na tua mão aquilo que não entendi na vida. Traga cura à minha alma. Cura-me, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e presta atenção em 2 recados que eu tenho para você. O primeiro recado é que você tem que se tornar aluno da Academia aqui no Global. É um convite que eu faço para você. Sabe por quê? Gente, quem estava na aula hoje da Academia sabe o que eu estou falando. Foi diferente, foi incrível. Você pode se tornar meu aluno através do link que está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no site www.vinicius7.com.br. O segundo anúncio é que a Escola de Profetas que eu irei ter nos Estados Unidos em julho e a Escola de Profetas que terei em maio, as inscrições já estão abertas. E a gente abriu bem antes para você poder comprar a passagem barata
te hospedar num hotel, pagar mais barato, certo? Então, entra lá no meu site e já faz a tua inscrição. Por quê? Porque as vagas são limitadas. E, sabe, Deus tem nos tocado tanto nesses eventos, tem sido algo tão especial. Então, em maio, teremos uma escola de profetas em São Paulo e em julho, nos Estados Unidos, tá? Se você tem amigos nos Estados Unidos, inclusive, manda para eles estarem junto com você nessa escola, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com 10 pessoas, certo? E essa carta para Jesus aqui, ó, você pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? Aí aqui você faz a sua oração, os seus pedidos, e cada oração que você participar, você vai marcar aqui. Você vai pegar uma caneta e vai marcar nesse pontinho branco aqui, tá? Que você participou da oração, ok? E você que está aqui pela primeira vez, 6 da manhã e 18 horas, vem orar conosco em nome de Jesus, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, tua fidelidade tem estado na nossa vida. Senhor, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora e livre essa pessoa de todo mal, livre ela de todo laço, livre ela de toda investida de Satanás, no nome de Jesus. Apresentamos a ti, Jesus, a nossa carta e pedimos a tua bênção, pedimos resposta de oração. Pedimos, Pai, pega nossos pedidos, nosso clamor, nosso coração, o pedido pelos nossos filhos, pela nossa vida profissional, e pedimos o favor do Senhor. Toque, Jesus, em cada carta que está sendo apresentada a Ti, cada mão, Pai, que está levantada neste momento, apresentando a sua carta para Ti. Senhor, nós declaramos vitória. A tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a nossa carta para Jesus, nosso pedido de oração, e pedimos a bênção do Senhor. Aquele que está pedindo cura, que haja cura. Aquele que está pedindo um milagre de provisão, que haja esse milagre. Aquele que está pedindo em favor dos filhos, do casamento. Aquele que está pedindo por uma situação difícil. Meu Pai, entra com provisão, com livramento, com milagre, com intervenção. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Diga assim comigo, gratidão, meu Deus, por ter me ouvido. Aleluia. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Vocês podem fazer isso, gente. Cada um pode aqui compartilhar com 10 ou mais até. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente,
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua casa, entrando na tua família, no teu caminho. Meu Deus, no nome de Jesus eu oro, quebrando completamente o laço do passarinheiro. Tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, no natural ou no espiritual, nós oramos agora para que o Senhor bloqueie e desvie todo o mal do caminho dele, do caminho dela. Meu Deus, oramos também para que o Senhor envolva a nossa casa na tua presença. Oramos para que a presença de Jesus Cristo esteja sobre nós, esteja na nossa casa. Senhor, coloca uma cerca de proteção ao redor de nós, dos nossos filhos, do nosso casamento, das nossas finanças, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que seja quebrada a influência do mal. Oramos para que a obra de maldade, a obra de contrariedade seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos por livramentos de todo tipo sobre nós e sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Oramos, Pai, para vivermos o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade e cremos no Teu poder, Senhor. No nome de Jesus, que essa pessoa agora seja tocada pela Tua presença. Que sua casa, sua família, tudo que estiver ligado a ela, seja visitado por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos por uma visitação sobrenatural. Oramos por um agir do Senhor nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos quebrando, Pai, completamente toda palavra maldita, todo mal direcionado a nós. E declaramos, não tem efeito nem sobre nós, nem sobre a nossa casa. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos. Colocamos nossas finanças nas Tuas mãos, colocamos nossos projetos nas Tuas mãos, colocamos nossos sonhos nas Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nos abre as portas certas, tira do nosso caminho as oportunidades erradas e que a Tua mão esteja nos guiando, doce Espírito Santo. Chamamos a Tua presença sobre nós e sobre essa oração. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família, que alegria estar aqui essa noite junto contigo. Estamos firmes nesse propósito, orando pelo livramento do Senhor. E se você esteve comigo na oração da manhã, você sabe, Deus falou muito forte ao nosso coração sobre livramento. Quando eu encerrei aquela oração, eu tive que ficar em espírito de oração por mais um tempo, porque eu senti muito forte a presença de Deus. E senti como se fosse um grande movimento que Deus estava liberando naquele momento. Eu creio nisso. Eu creio na ação do Espírito de Deus. Eu creio no que Deus está fazendo, no mover do Espírito Santo aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. E você vai glorificar o nome de Jesus por esse testemunho, para você ver como Deus cura. Como Jesus Cristo está vivo. Como Ele opera milagres. Às vezes a gente fica vendo algumas pessoas, sabe aquelas entrevistas que fazem na rua? E você vê às vezes a pessoa falando a respeito de algo que não teve experiência. Você tem que experimentar Jesus. Ele é real, Ele opera milagres, Ele transforma realidades. Eu sou uma prova viva do que Deus faz, de como Deus opera, de como Deus transforma a vida da gente, como a voz de Deus tem me conduzido de uma forma incrível e sobrenatural. A Carla mandou esse testemunho. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho tantos testemunhos para compartilhar, mas hoje eu quero contar a cura da minha irmã, Luciana, que foi curada de um câncer de mama. Os médicos ficaram assustados. Ela fez químio, mas para a honra e glória do Senhor não precisou retirar as mamas, pois estava totalmente curada.
Até os médicos se surpreenderam. Ela também segue o Senhor, assim como toda a minha família. Obrigado pelas orações. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Carla e Luciana. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quem te chamou não errou. Eu vou repetir. Quem te chamou não errou. E eu não estou falando só para a chamada para o ministério, mas a chamada para o destino glorioso que Deus tem. Se Deus está te chamando para andar com Jesus, é porque você tem um grande chamado na sua vida. Tem algo poderoso que Deus colocou sobre ti. E aquele que te chamou não errou. Aquele que te chamou sabe o que está fazendo. Quando nós olhamos a história de Gideão, e o Senhor chamando ele de varão valoroso, eu, olhando para o início do relato bíblico, quando diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, eu não consigo ver ali um homem valente, um homem valoroso, como o Senhor falou. Mas o Senhor transformou ele nisso. Quem nos transforma é o Senhor. Quem muda a nossa realidade é o Senhor. Quando Ele nos chama, Ele também nos capacita, Ele também nos habilita. E eu creio que se nós nos colocarmos nas mãos dEle, muita coisa vai acontecer. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,10, olha o que está escrito: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Quando Deus te chama, Ele também te estabelece num lugar, numa posição, e você verá a mão dele sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus te capacitará muito além do que você pensa. Deus te capacitará e Deus cumprirá toda a promessa na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Para de chorar. Para de pensar que está desamparado, que Deus se esqueceu de você. Não. Deus te capacitará nesse novo emprego, Deus te capacitará nessa nova cidade, Deus te capacitará nesse novo tempo, nessa nova estação que você está vivendo. Essa é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo. Deus te capacitará, a mão poderosa dele te levantará, te erguerá. E as pessoas vão olhar para você e vão ver, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não há outra explicação, é Deus. É o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Deus não errou quando te chamou. Ele vê que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Ele vê que você vai ser um instrumento para ganhar a sua casa, um instrumento para ser uma coluna no reino de Deus. Deus não errou quando te chamou. Ele vai te surpreender e Ele vai surpreender a todos ao teu redor. Eu tenho muitos testemunhos de transformação que aconteceu ao longo do meu ministério na vida de pessoas. De gente que Deus, sabe, me usou para entregar uma palavra para essas pessoas. E que você olhava para elas e você dizia, será mesmo? Mas Deus não erra. Muitos foram levantados, muitos hoje são abençoadíssimos. Deus está usando poderosamente, grandemente. E tudo isso foi a ação de Deus na vida daquela pessoa. É que nós olhamos, sabe, para aquilo que existe hoje e para aquilo que Deus está falando que vai fazer amanhã. E nós comparamos as duas coisas e nós vemos, sabe, uma grande distância entre o que é e o que Deus está prometendo fazer. E nós pensamos, isso é impossível, é uma distância muito grande. Mas nada é impossível para Deus. Não existe impossíveis para Deus. Olha quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Olha quanta transformação, olha quanta mudança, olha quanta provisão, olha quanta porta aberta. É que a gente esquece.
Esquece de tudo que Deus tem feito. Esquece de todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Esquece do agir do Senhor na nossa vida. Esquecemos de tudo que Deus tem feito, de toda a bondade dele, de toda a graça maravilhosa que ele tem derramado sobre a nossa vida. Moisés era um pastor de ovelha e Deus transformou ele num líder revolucionário. Transformou ele num líder potente, grande, diante de uma nação, na verdade, diante de duas nações, porque o Egito e também Israel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais a nossa vida. Nós temos que elevar as nossas expectativas. Deus não vai te levar além daquilo que você está esperando dele. Talvez você não coloque expectativa em você, mas você tem que colocar expectativa em Deus e no que Deus pode fazer. Deus é ilimitado, Deus é todo poderoso, Deus é grande, Deus é maior do que esse problema, Deus é maior do que esse desafio, Deus é maior do que as tuas habilidades. E o Deus que é maior do que as tuas habilidades pode te capacitar, te tornar hábil para coisas que você não era antes, porque Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus! E Ele pode nos surpreender, Ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A dor faz parte do processo de Deus. Crescer dói. Mas em meio a esse processo que está sendo dolorido na sua vida, você está crescendo em dependência, em temor de Deus. Se nós aceitarmos o processo, se nós aceitarmos o trabalhar de Deus na nossa vida, nós experimentaremos a sua glória. Está sendo difícil para você agora? Suporta. Suporta, não desiste. Chora mais um pouco. Vai aos pés do Senhor. Se rende a Deus. Está difícil essa luta com seu filho? Está difícil a luta com seu marido? Não te rende a esse mal. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus e diga a Deus, eu não vou desistir. Eu creio na tua obra na minha vida. Eu creio no que o Senhor fará. Eu creio. Aleluia. Vai ter gente que não vai te entender, não vai te apoiar, não vai te reconhecer. E você ainda fica preocupado com isso. Eu ficava preocupado antes. Mas eu aprendi que Deus ele trabalha independente de quem quer e daquele que não quer. Deus trabalha de uma forma misteriosa. Você sabe que eu tenho compromissos gigantes. Eu tenho meus projetos pessoais, mas eu tenho também um grande projeto do reino, que é a televisão. Estou há mais de 2 anos na televisão. Já teve meses que eu quis me preocupar com os valores pagos. E um detalhe, meu compromisso é com Deus. E eu sei que se lá na ponta da linha faltar alguma coisa, quem vai ter que responder vai ser eu. Quando a fatura chega no final do mês, é eu que tenho que responder. E um detalhe, eu não estou, sabe, não é o meu nome que está em jogo. Não. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu assinei um contrato diante de pessoas que não são cristãs. Eu assinei um contrato com pessoas que eu tenho que ser fiel a elas. Mas eu tenho aprendido, sabe, a não depender dos homens, a depender de Deus. E eu sei de uma coisa, porque eu já vi isso várias vezes acontecer. Às vezes a gente coloca expectativa em alguém que promete algo pra gente. E temos a nossa expectativa frustrada. Mas eu já vi isso muitas vezes. Deus levanta um improvável.
Deus levanta alguém para te ajudar. Quantas vezes Deus ministrou em pessoas distantes que eu nem conhecia? E essas pessoas chegaram com os olhos em lágrimas para mim e disseram: Deus falou comigo de eu orar por você. Deus falou comigo para te ajudar. Deus falou comigo para estar na trincheira junto contigo. Ou seja, eu nem te conheço, mas o Senhor o conhece. Nós precisamos começar a acreditar que no meio do processo, confiar em Deus, depender de Deus, esperar em Deus é a nossa melhor decisão. Quem te chamou não errou. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para você sofrer. Deus te escolheu para Ele ser Deus na tua vida. Ele ser Deus aí na tua vida. Glória a Deus. Por isso, pare de se cobrar tanto. Você vai falhar. Você vai errar porque você não é perfeito. Mas Ele já sabia dos erros quando te chamou. Ele já sabia das falhas. Ele já sabia dos desafios que iam colocar medo em você. Ele já sabia dos críticos. Mas Ele sabia também que a partir do momento que nós confiamos no Senhor, a nossa fortaleza, nós não tememos mais. A partir do momento que o Senhor, estamos apoiados no Senhor, nada mais nos falta. Já vivi temporadas de viver o milagre de Deus, de respirar o milagre de Deus na minha vida. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre esteve lá. Nos dias mais escuros da minha vida, Ele estava lá. Nos dias mais desafiadores, Ele estava lá. Nos dias que eu pensei que ia tudo arrebentar, Ele estava lá. Porque quem te chama não erra. Por isso, não ouça a voz errada que diz que você vai ser envergonhado, que alguma coisa pode dar errado e desmoronar tudo. Não. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus diz para você: eu estou contigo. Não temas. Confie no Senhor. Confie que Deus está te ouvindo, que as tuas orações estão tendo poder no mundo espiritual, que teus inimigos estão sendo derrotados e que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não se trata de estar pronto. Quando Deus nos chama, não estamos prontos, mas de ter coragem e humildade para começar no projeto que Deus colocou no seu caminho. Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa perseverança. Deus honra a esperança que alimentamos nele, que Ele não desampara, que Ele é fiel, que Ele é Deus glorioso. Amém? Confia no Senhor, meu amado. Confia no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu talvez esteja pregando aqui, sabe, para uma multidão, mas tem sempre alguém no meio da multidão que a palavra está falando mais, que a voz profética está ecoando. Eu sei que isso que eu estou falando está sendo chave para muitos de vocês que estão aqui. E você está dizendo: sim, Senhor, essa era a resposta. O Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero profetizar sobre ti. O Senhor nunca te desamparará. E Ele proverá sempre de uma maneira misteriosa, porque Ele é o Deus que nos surpreende, Ele te surpreenderá no teu caminho em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra, é a palavra para a tua vida, é a direção de Deus para ti hoje.
em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigo, para parente, manda para pessoas próximas essa oração, compartilha em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. No quarto domingo da profecia, da palavra profética, vai ser incrível, em nome de Jesus. O último domingo eu estava em viagem, mas esse domingo estarei em São Paulo com a graça de Deus. Amém? E também quero falar rapidamente para você os nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse é o Café com Jesus 2. É uma palavra para cada dia, você pode ler também 2, 3 para cada dia. Já acordar pela manhã com uma direção de Deus, com uma palavra de Deus para a sua vida. E quem adquirir essa semana os 2 devocionais, ou 2 de cada um, vai receber esse aqui, ó, que é um presente que eu estou mandando, tá? É um presente que eu estou mandando, onde você vai escrever as experiências que você tem tido com Deus. Você vai marcar, vai ser como uma agenda para você, né, de lembrança do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vou mandar junto para quem adquirir até domingo os nossos devocionais. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado em todos os grupos que você está. Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. Amém? Permita-me orar por ti. Permita-me colocar você diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro e abençoo a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Toca-a com teu poder. Toque na sua vida, na sua casa, na sua família. Oramos pelo livramento do Senhor. Oramos pelo livramento do Senhor. Sabemos que o Senhor nos deu essa palavra profética, que haverá livramento. Haverá o livramento de cilada. Haverá o livramento de laço. O Senhor nos livrará dos maus negócios. O Senhor nos livrará da maldade dos outros. O Senhor nos livrará da inveja, das contrariedades, das existências do inimigo, e nada nos tocará. Senhor, cobre toda essa família com o teu precioso sangue, Jesus. Coloca uma cerca em proteção, protegendo esta casa, protegendo essa família, livrando eles do mal. Que todo dardo do inimigo lançado contra a mente, lançado contra o coração para causar confusões, para causar perturbações, cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória na sua casa, dá vitória no seu trabalho, dá vitória na sua empresa, dá vitória nos seus negócios. Oramos por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros ainda essa semana, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha honrar a fé de cada um dos teus filhos e filhas. Oramos por tudo aquilo que está travado, por tudo aquilo que está em atraso na vida dela, para que haja uma aceleração, haja um destravar no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre de todo mal.
Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua saúde. Que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor multiplique teu ânimo, que o Senhor te capacite, que as habilidades divinas, a unção de Deus, as ferramentas do Espírito sejam colocadas nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, tua família e tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Foi abençoado? Diga assim comigo: eu fui abençoado hoje com o livramento do Senhor. Amém? Compartilhe agora essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até amanhã, 6 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui. Estamos firmes, andando por uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, 1000 vezes mais paz, alegria, saúde, força, favor de Deus, céus abertos, no nome de Jesus, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua empresa. 1000 vezes mais portas abertas, oportunidades, em nome de Jesus, conexões vitais, que o Senhor coloque as pessoas certas no teu caminho. O Senhor te apresente os amigos dele, o Senhor te apresente as pontes do teu destino, os ajudantes enviados para serem parte do teu propósito, te ajudarem no teu caminho, em nome de Jesus. Oro também para que todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem enfrentado na mente, todo tipo de ataque espiritual que tem trazido cansaço, que tem trazido opressão, que tem trazido dúvidas, que tem trazido qualquer tipo de peso para essa pessoa, de sobrecarga, que agora haja um toque de Deus quebrando esse jugo, que a unção de Deus despedace o jugo. Jesus, tu és o quebrador de jugos. Quebra agora completamente todo o jugo que essa pessoa tem carregado, tudo aquilo que tem pesado sobre ela, tudo aquilo que tem pesado sobre ela, Senhor, remova em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu tenho algo para te dizer que o Senhor falou comigo. Não tenha receio de dizer não para as pessoas. Essa palavra pode ser para uma pessoa e milhares entram aqui nas minhas orações todos os dias. Mas pode ser para muitas outras também. Não viva para querer agradar a todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não vive seu propósito. Jamais. É impossível. Se você quer viver o seu propósito, quando tiver que dizer não, você tem o poder de dizer não. Assim como você tem o poder de dizer sim. Então não deixe as pessoas infringirem esse direito que você tem, de dizer não, eu não concordo. Pronto. Não, eu vou fazer porque Deus está me tocando. Amém? É como eu disse, essa palavra pode ser para uma pessoa ou para muitas, mas talvez alguém esteja aí precisando começar a dizer não, obrigado, não, eu não entro nessa sociedade, não, eu não quero comprar, não, eu não quero vender, não, eu não posso me reunir com você. Entende? Nós temos que nos libertar de influências tóxicas, nos libertar de coisas que não são bênção, são peso. Não são bênção, são perturbação. E um detalhe, nunca vá
contra a voz do Espírito Santo aí dentro de você. Nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro do teu coração. Amém? Eu queria deixar essa palavra, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas eu precisava falar isso para você, porque foi algo que Deus tocou em mim aqui. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar na fé, andar no profético, porque Deus vai falar poderosamente. Amém? Sou grato a Deus. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã e agora, às 18h30, vamos ter o nosso segundo culto hoje. Vou participar 2 vezes do culto, vou estar à noite com a minha esposa, vou ministrar junto com ela e vai ser algo especial, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 12, escute o que Deus vai falar com você. Diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão foi chamado por Deus, mas ele respondeu com medo e dúvidas. E depois de ter ouvido Deus, ainda pediu mais um sinal. Hoje eu quero falar sobre as mentiras do inimigo. É sobre isso hoje. Mentiras do inimigo. Tem coisas que você tem acreditado e você não deveria acreditar. Gideão estava sendo tão covardemente oprimido pelos midianitas, não só ele, mas todo o território onde ele habitava, que ele estava inseguro até com a voz clara do Senhor na vida dele. Quando estamos inseguros com aquilo que Deus nos falou, nós acreditamos na mentira, em vez de acreditar na verdade. A voz de Deus sempre é verdadeira. Deus estava falando com ele. Deus estava abrindo os olhos dele. Deus estava capacitando ele, porque aqui o Senhor diz várias vezes: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo. Ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo. Sabe, Gideão, ele tinha o que ele precisava. Não só para vencer os midianitas, mas para vencer qualquer coisa que o Senhor colocasse diante do caminho dele. Tudo que Deus colocasse no caminho dele, Gideão iria ter vitória. Mas ele teve que pedir um sinal após outro sinal, porque ele estava sendo assediado pelas mentiras de Satanás, as mentiras do inimigo, constantemente contra ele. Mentiras travam a realidade. Se você acredita numa mentira, a mentira trava a realidade. Porque você vê uma coisa, Deus está te falando algo sobre uma coisa, mas você olha para aquilo e você diz: puxa, será que foi Deus mesmo? Porque é tão desafiador. É isso que a mentira faz. A mentira trava, a mentira impede com que você veja as coisas do jeito que Deus está vendo. Nem sempre um mar fechado representa um mar que Deus não pode abrir uma porta dentro dele. Deus não pode abrir um caminho por ele. Deus pode. Se Deus falou, essa é a verdade. A mentira, sabe, é aquilo que os seus olhos muitas vezes estão vendo e que não é a realidade. É isso que você tem que entender. Não é a realidade.
E tem muita gente caindo na mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira, ele mente, ele engana. Existem muitas pessoas cheias de potencial, com um potencial tremendo, mas são paralisadas pelas mentiras de Satanás. E eu vou citar alguns enganos que têm sido falado e propagado e que você talvez tenha acreditado em algum desses enganos. Se Deus estiver com você, você não sofrerá. Tem gente que diz que depois que você aceita Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta. Eu vou dizer uma coisa para você, o que Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse. Então quando o diabo vier no seu ouvido e dizer, vem cá, você está na igreja, está servindo esse Jesus, mas está aí com problema, você tem que dizer para ele, está escrito que eu teria problemas. Está escrito, os problemas vêm para todos. Vem para o pobre, para o rico. Vem para todos. Vem para aquele que acredita, para aquele que não acredita, os problemas vêm para todos. Então é uma mentira quando as pessoas dizem assim, agora que você está na fé, por que você está passando por isso? Mas espera aí, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições. Está escrito na palavra. Vocês terão aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter desafios, vocês vão ter esse tipo de coisa. Então está escrito. Então qualquer pessoa, ou até a voz do inimigo, sabe, questionar você, por que está passando por esse problema? Se você está servindo a Deus, se você está orando, se você acredita tanto nessas igrejas, já ouviu esse tipo de coisa? É o inimigo falando com você. É o inimigo colocando em xeque o que Deus está trabalhando. É o inimigo tentando causar medo, dúvida, insegurança na sua vida. Não deixa isso entrar aí. Não deixa o inimigo plantar essa semente dentro do teu coração de incredulidade. Um outro engano, e que tem sido muito dito, os milagres já cessaram, já pararam. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não acredito que o Jesus que curou leprosos, que levantou paralíticos, que suas mensagens traziam direção para a vida das pessoas, traziam vida para a vida das pessoas, que ele é diferente agora. Então antes ele tinha poder e agora ele não tem mais poder? Eu não acredito? Não, porque Jesus veio só trazer a salvação. Não é verdade. Jesus veio anunciar o reino de Deus. É só olhar o que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Ele anunciou o reino de Deus, mas ele também curou os doentes, libertou os cativos, trouxe transformação nos corações. Ele é um Deus de milagres. Eu sou prova de que a autoridade de Deus não acabou, de que os milagres não acabou, que Deus é fiel, que Deus responde orações. Eu creio, os milagres não cessaram. Eu não tenho como acreditar nisso. Eu não tenho. Sabe, com todo o conhecimento que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, com toda a vida que eu tenho, eu não tenho como. Então pode vir o teólogo que for, o estudioso que for, até mesmo um ateu pode tentar me convencer disso. Ele não conseguirá, porque eu vi, eu vejo, eu sinto, eu não tenho como não acreditar, eu não tenho como, sabe? Escute isso porque é muito poderoso. Isso é uma coisa que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. E o Espírito Santo, ele está falando com você. Você viu milagres. Como que você vai descrer? Como que você não vai se entregar? E a mentira do diabo, dizer que não existe milagres. Existe milagre. Tem uma outra mentira que é contada, você deve viver pobre. Você deve viver pobre e buscar uma vida de pobreza, uma vida, sabe, de abnegação.
Espera aí. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, o outro pode ter riqueza e prosperidade, eu não tenho, porque eu sou filho de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas está escrito. Alguém diz assim, está escrito que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não, não está dizendo isso. Isso não está na Bíblia, que os ricos não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que é impossível. Está dizendo que é difícil. E sabe por que é difícil? Porque muitas vezes o rico, para não se incomodar, não todos, mas alguns, para não se incomodar, eles acabam muitas vezes deixando de fazer algo que Deus pede para eles. Porque, sabe, a maior prova que todos nós vamos passar na vida, todos, eu, você, qualquer pessoa, é como que nós lidamos com a vantagem. Quantas vezes me veio esse pensamento na cabeça? Sabe? Quantas vezes me veio, puxa, eu não preciso me incomodar com isso. Sabe? Não preciso me incomodar com isso. Deus me deu graça, me deu talento, me deu recurso. Por que eu vou me incomodar com isso? Mas se Deus está mandando, vamos lá. Vamos meter a mão, baixar a cabeça e seguir firme nesse trilho que o Senhor preparou. Não é a vontade de Deus que você viva, sabe? Sempre debaixo da dificuldade. É como se as pessoas que tivessem menos recursos, elas estivessem mais perto de Deus. Não. Não são os recursos. São os pobres de espírito. E o pobre de espírito pode ser rico, pode ser pobre financeiramente. O pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Reconhece que ele precisa da força de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus na sua vida. Amém? Tem gente que diz assim, Deus não fala mais, profecias não existem. Bem, eu acredito que Deus fala e eu acredito no poder da profecia também. Essa é a minha fé e nada vai mudar isso. Eu sempre vou acreditar. Deus deu livramentos falando comigo. Deus usou pessoas falando comigo, me usou para falar com pessoas também. Eu não tenho como acreditar nisso também. Então, existem enganos de Satanás, mentiras que o diabo conta e que as pessoas acabam acreditando. Ande pela fé e não por vista. E você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também convidar você, hoje às 18h30, mesmo que você chegue um pouco atrasado, nós vamos ter um culto, certo? Hoje eu estarei em 2 cultos, tanto o culto, eu estive no culto da manhã e agora estarei no culto de logo mais. Vou inclusive ajudar minha esposa a ministrar e vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Deixa eu mostrar para você, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano, tá? Eu sei que esse livro aqui vai te ajudar muito, principalmente depois que você lê sua Bíblia e você está se preparando para ir para o trabalho. Deus vai falar com você aqui. Tem muita coisa preciosa aqui, tem muita coisa que Deus falou comigo aqui dentro desse livro. Vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro doador no nosso ministério e nos ajudar com os programas de televisão, nós pagamos sozinhos, eu e meus parceiros, todos os programas de televisão que a gente tem, na Band e na Rede TV. Não pegamos um centavo da igreja, nada. Tudo é mantido por nós. E eu disse para Deus, o dia que eu não tiver recurso, aí eu vou parar. Mas enquanto o Senhor for me dando recurso, o Senhor for me abençoando, eu vou continuar. Só vou parar se for por alguma direção de Deus, de eu parar, certo? Porque eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar a sua curtida aqui. E se você puder compartilhar com 8 pessoas, faça isso agora. Amém? Você vai ser uma bênção na vida delas. E
Você quer ser um parceiro doador e nos ajudar de coração nessa evangelização? Vai lá no meu site e veja como você pode se tornar um parceiro doador ou chama alguém da minha equipe, ok? Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários o pedido de oração. E, por favor, gente, não esqueça de compartilhar. Eu já falei para você compartilhar, mas eu falo reforçando isso, certo? Porque eu entendo que tudo é por propósito. Eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. E você não está aí só para escutar, você não está aí só para receber. Você também tem que aprender a semear. Nunca perca uma oportunidade de semear, nunca. Então, semeie na vida de amigos, de familiares, essa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, creio que Tu és a cura, Jesus, e que o Senhor tem o poder, de acordo com Deuteronômio 1:11, de abençoar 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa. Libera da Tua graça, do Teu favor, que haja 1000 vezes mais recurso, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais saúde, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se agora a Jesus Cristo, toda dor, todo tipo de enfermidade também na alma, toda ansiedade, preocupação, depressão, Senhor Jesus, leva embora agora da vida dessa pessoa e unge ela com alegria. Toque-a com Teu poder, tira, Pai, todo o peso dela, tira toda a opressão dela e traga, Senhor, o Teu renovo, traga a Tua força. Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor agora. Que essa pessoa seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça e com o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor te unja agora, para que a unção de Deus toque a tua vida e para que o Senhor te dê força para avançar e para romper em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, uma excelente noite a todos e não esqueça de compartilhar. Amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser, eu tô aqui junto com vocês. Um abraço e acompanha lá no canal da minha esposa, porque nós vamos transmitir direto do canal dela, tá? Ariane Iracete, vai ser lá. Vai lá, acompanha, vai começar às 6h30 o culto e vai ser uma grande bênção. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe 1000 vezes mais,
Que o favor de Deus aumente na tua vida, saúde, paz, alegria, união na tua casa, grandes negócios, 1000 vezes mais. Liberamos essa palavra profética sobre a tua vida e que haja livramento do Senhor, que haja preparação de novos caminhos, de novas portas, de prosperidade, de riqueza, de favor aumentado na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te coloque diante das pessoas certas, que o Senhor movimente as coisas na tua vida para o lugar certo, que toda a vontade do Senhor se cumpra na tua vida. E nós damos bem-vindo também ao doce e amado Espírito Santo aqui nessa oração, para que Ele leve embora toda a ansiedade, Ele leve embora toda a doença, Ele leve embora toda a insônia, Ele leve embora toda a perturbação. Nós oramos o nome de Jesus Cristo e pedimos, doce e querido Espírito Santo, trabalha no nosso interior, tira tudo aquilo que não te agrada. Queremos estar totalmente no centro da tua vontade. Não queremos, ó Pai, viver pelo nosso próprio coração. Queremos viver pela tua vontade. Para que a tua vontade nos coloque em lugares estratégicos, lugares aonde iremos cumprir o nosso propósito, iremos ser felizes e, ao mesmo tempo, iremos abençoar a vida de pessoas. No nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, porque o Senhor fala conosco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Na oração que eu fiz pela manhã, eu tive muito testemunho de livramento do Senhor. Impressionante, impressionante. Muitos testemunhos de livramento do Senhor. E eu quero começar essa oração dando glória a Deus, porque Deus é fiel, Deus fala, Deus se manifesta. Há um mover de Deus tremendo. Olha o testemunho da Eliette e glorifique a Deus aí, porque quem faz essas coisas é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o nome dele. Jesus, confiamos nele. Estou aqui por causa dele. Aleluia, eu sou embaixador, eu tenho a alegria de ser um embaixador do reino de Deus, de levar Jesus Cristo para a tua casa, levar Jesus Cristo para a tua vida. Olha o testemunho da Eliette, a paz do Senhor. Já lhe acompanho há alguns anos e tenho muitos testemunhos. Em 2021 eu tive vários problemas de saúde, primeiro nos pulmões, dos quais eu fui curado. Louvado seja o Senhor. Depois fiquei 40 dias na cama, pois sentia muitas dores no joelho. Continuei firme nas campanhas de oração junto com o Senhor. Em uma das lives o Senhor disse: tu que está com dor no joelho direito, o Senhor manda dizer que está te curando. Tomei posse da palavra e fui curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado pelas orações, por ser esse canal de bênçãos em nossas vidas. Que Deus abençoe você, sua família e ministério e que realize todos os desejos do seu coração. Fique na paz. Deus te abençoe, Eliette. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra. Eu quero afirmar para você que tem coisas que Deus coloca no nosso coração, ou no coração até dos nossos filhos, que é um negócio de Deus. Você sabe que o meu filho, o Lucas, hoje ele tem 16 anos, mas ele tinha 3 aninhos de idade. 3 aninhos de idade. Ele entrava no carro, e eu nunca vou me esquecer de uma vez que ele entrou no carro, a gente colocou ele naquela cadeirinha de bebê, no banco de trás, e ele disse: mamãe, eu vou morar em São Paulo. Ele disse quando ele tinha 3 aninhos: mamãe, eu vou morar em São Paulo. E a gente ria, mas foi algo que Deus colocou no coração dele. Foi algo que Deus colocou no coração dele, e eu acredito que Deus colocou dentro do nosso coração. Deus coloca dentro do nosso coração também o nosso destino. Deus coloca dentro do nosso coração também a vontade dele. Ainda que eu entendo que a gente pode se enganar pelo coração. Eu já me enganei com o meu coração. Mas quando existe o discernimento certo da parte de Deus, nem tudo que vem do coração não vem de Deus. Tem coisas que vêm do coração que é do Senhor. É uma direção para o Senhor, é uma direção do Senhor para você, é uma rota profética, é um destino de Deus para você. Então tem coisas que você não entende. Por que Deus colocou isso no meu coração? Bom, Deus colocou isso no seu coração por um propósito.
Então hoje o tema da palavra é o fogo do compromisso. É sobre isso que eu quero falar, o fogo do compromisso. Em Jeremias capítulo 20, verso 9, a Bíblia diz assim: Então eu disse, não me lembrarei dele, nem falarei mais de seu nome. Contudo havia em meu coração um fogo ardente. Diga assim comigo, no meu coração um fogo ardente. Encerrado em meus ossos, eu tentava suportar, mas não conseguia. Eu tentava suportar, mas não conseguia. No coração da pessoa que foi chamada por Deus, arde o fogo do compromisso, da consagração, do destino de Deus. Quando o Senhor chamou Jeremias, em primeiro momento, está lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, Jeremias resistiu ao chamado de Deus. Às vezes nós resistimos ao chamado de Deus porque o chamado nos custa tudo. Diz que a galinha e o porco tiveram uma reunião. Como que nós podemos ajudar a salvar a fome do mundo? E a galinha, muito inteligente, muito esperta, disse: vamos fazer o seguinte, eu dou os ovos e você dá o presunto. Para a galinha não ia custar muita coisa, mas para o porco iria custar tudo. Sabe o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que, para alguns de nós, obedecer a Deus, cumprir uma missão, cumprir um chamado, pode nos custar tudo. Mas ao mesmo tempo que isso pode nos custar tudo, também teremos todo o apoio, todo o suporte do céu que precisamos. É por isso que nesse texto que eu li aqui para você, esse texto diz: havia em meu coração um fogo ardente. A minha pergunta para você é: qual o seu compromisso com o destino que Deus colocou no teu coração? Qual o seu compromisso com a obra de Deus? Eu tinha planos. E esses planos foram substituídos quando esse fogo me tocou. Quando esse fogo encheu o meu coração e começou a queimar dentro de mim. Eu abandonei os meus projetos. Eu tinha uma mesa que estava carregada de livros. E eu tinha uma meta na minha vida. E a meta era: eu vou estudar e eu vou passar. Eu rodei a primeira vez, mas eu iria tentar de novo e de novo e de novo até eu conseguir, porque eu sabia que era possível. Mas então, num culto de missões, esse fogo tocou no meu coração. Qual que é o compromisso que você tem? Será que é o compromisso de uma galinha ou o compromisso de um porco? Você já se entregou verdadeiramente a Deus? Será que você está disposto a dar a sua vida para um propósito maior? Não, mas eu estou vivendo os meus sonhos. Seus sonhos são limitados. Os sonhos de Deus não têm limites. Não tem limites, não. Os sonhos de Deus não têm limites. E um detalhe: nos sonhos de Deus existe um poder sobrenatural que te envolve. Nos sonhos de Deus existe um poder sobrenatural que está ali disponível para você. Jeremias havia entregado tudo ao Senhor. Quando o Senhor revelou o seu chamado, no verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei, as nações te designei profeta. E como eu disse, a primeira reação de Jeremias foi resistir ao chamado. Ele disse: mas eu não passo de uma criança. Às vezes nós nos sentimos incapacitados, limitados, como se aquilo não fosse para nós, porque vai exigir muito e nós não temos esse muito na nossa vida. Mas quando você aceita o chamado de Deus e você aceita o fogo do compromisso dentro do seu coração,
e você diz: eu quero agradar a Deus acima da minha vontade, eu quero fazer a vontade dele acima da minha, então você tem todo o apoio do céu. Você tem todo o suporte que você precisa para poder romper e para poder avançar. Não imponha limites a Deus, porque Ele prometeu ungir você se você for fiel ao seu chamado. Se nós deixarmos com que esse fogo de Deus dentro de nós, ele tome conta do nosso interior, se nós deixarmos com que esse fogo de Deus rompa em nossa vida, então nós viveremos com intensidade aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para você são planos de paz, planos de te fazer prosperar. Ei, Deus não vem para tirar a tua felicidade. Alguns pensam que Deus quer levá-los para uma vida de sofrimento. Eu posso confirmar para você que não. Os planos de Deus são perfeitos. Tem desafios, tem inimigos, tem dias maus, tem tudo isso. Mas também tem vitória, tem milagre, tem o sobrenatural, tem a paz de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, se essa é a tua vontade na minha vida, então cumpra em mim o teu querer. Vá e diga hoje ao seu pastor que ele pode contar com você. Dobre seus joelhos aonde você está e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, pode contar comigo para a tua obra. Deus não vai chamar todo mundo para pregar a palavra, mas Ele vai chamar todos para um propósito. Talvez Ele não tire você, sabe, detrás da liderança da sua empresa. Talvez Ele quer que você fique com os seus negócios e seja um financiador do reino de Deus. Talvez Deus não queira, sabe, que você saia do seu trabalho, do seu projeto de vida, do sonho que você levou anos construindo, mas Ele quer que você seja uma intercessora. Ele quer que você se coloque à disposição dEle. Ele quer que você se renda a Ele e não viva a sua vontade. As ambições aqui desse mundo, o desejo de crescer é inerente a todos nós. Mas nós devemos crescer no propósito de Deus, porque o propósito dele é perfeito. Cumpra o seu ministério e que seu compromisso com Deus, que seu compromisso com a palavra seja total. Nós precisamos abrir mão do que achamos para abraçar a vontade perfeita de Deus. Porque na vontade perfeita dele, você vai entrar em um mistério divino. O que é esse mistério divino? O mistério divino é o que Deus reservou para você e escreveu no livro do teu destino o que Ele tem de melhor para você aqui nessa terra. Nenhum de nós que está aqui sabe qual que é o melhor para si. Mas Deus, o soberano, o Altíssimo, Ele sabe o melhor caminho para você. Ele sabe o melhor destino para você. Ele sabe o melhor lugar para você. E Ele sabe o que cada coisa encaixa na sua vida. Por isso, confie no plano do Eterno. O plano do Eterno não contém falhas. O plano do Eterno é perfeito. Eu deixo essa instrução ao teu coração hoje. Espero que essa palavra tenha falado com você. Deus vai te capacitar e vai te colocar em lugares altos, em lugares que Ele tem preparado para você. Renda-se hoje à vontade do Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, tu tens alguém aqui nessa terra que tu podes contar. Amém? E você verá um grande mover de Deus se abrindo para você. Você crê? Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o mover de Deus está sendo liberado sobre cada coração que está dizendo sim para aquele fogo consumidor, o fogo do compromisso que está tocando no seu coração agora. O fogo do compromisso. Talvez você nunca teve compromisso com nada, mas esse fogo está aí dentro de você e você está se rendendo a Deus. O Espírito Santo está falando contigo agora. Toque os Espírito Santo com teu fogo abrasador. Toque os Espírito Santo com teu fogo do compromisso. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela possa lhe ajudar nas suas decisões futuras. Amém? Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Quero falar para você também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é o meu lançamento. Estou impressionado com
tanto de pessoas que estão pedindo esse livro no Brasil inteiro. Esse é um negócio de Deus. É algo que Deus está fazendo. Porque, sabe, eu pedi a Deus 7 vezes mais do que o meu primeiro devocional, e Deus está fazendo muitas vezes mais. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. E você que está adquirindo seu livro ou está aguardando seu livro chegar, que Deus te abençoe. Porque eu sei que existe coisas de Deus aqui que Ele vai falar com você. E você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Também quero agradecer a Deus por todos os parceiros doadores que o Senhor tem nos confiado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe infinitamente mais em negócios, em boas parcerias, abrindo portas para você. E se você quer ser um parceiro doador do nosso ministério, entre no nosso site www.vinicius17.com.br e nos ajude na nossa grande obra. Nós temos hoje programa de televisão, de segunda a sexta, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, em rede nacional. E todo sábado, às 10 da manhã, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E um detalhe, tudo isso nós fazemos sem R$1 da igreja, sem R$1 da igreja. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que o Senhor tem colocado no nosso ministério. E eu sou grato a Deus por isso e os abençoo em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está nesse propósito de 1000 vezes mais, não quebre esse propósito. Estamos orando às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos crendo e profetizando 1000 vezes mais. 1000 vezes mais, de acordo com Deuteronômio 1:11. Está escrito ali que Moisés liberou uma palavra pedindo a Deus 1000 vezes mais. E nós estamos fazendo isso. E eu creio, já começou a movimentar grandes coisas aí. Por isso, compartilhe essa oração com 8 pessoas. Se você recebe essa bênção de 1000 vezes mais, compartilhe com 8 pessoas, 8 grupos. Amém? Compartilhe nas suas redes sociais. Quero pedir também que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube entregue essa oração a mais pessoas, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Presta atenção, vem cá. Chega perto, presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse fogo do compromisso está tocando em você agora? Você consegue sentir ele aí? Você consegue sentir esse fogo aí tocando em você agora? Porque esse fogo, ele não é gerado por mim e nem por homem aqui dessa terra. Esse fogo aí, o fogo do compromisso, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E se isso está tocando em você, é porque Deus está te chamando para algo grande. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora me posicionando profeticamente para liberar essa palavra profética, essa palavra de ativação. E todo santo dia, nesses 14 dias, eu vou liberar essa palavra. Por 14 dias eu vou liberar essa palavra. E a palavra é 1000 vezes mais
bênçãos sobre a vida deste homem, desta mulher, nesta casa. Eu oro, Pai, para que através dessa oração surjam muitas coisas novas. Através dessa oração, um mover seja liberado. Através dessa oração, grandes coisas, promessas comecem a se movimentar. E, Pai, aquilo que o Espírito Santo começou a mover, eu sou grato a Ti, porque o fogo do compromisso já está mexendo com vidas, já está mexendo com destinos. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, agora. No nome de Jesus, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, ser curado agora. O toque do Espírito sobre a tua vida, o toque do Espírito sobre a tua casa, o toque do Espírito sobre a tua causa. E mais uma vez, eu levanto um clamor aqui. E esse clamor, ele vai reverberar em cada lar brasileiro. Esse clamor vai reverberar em cada território onde essa oração está sendo ouvida. E a palavra é que toda injustiça dirigida contra nós, de forma direta ou indireta, seja visitada pelo Deus que criou os céus e a terra. O Deus que é juiz de toda essa terra, no nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra no mundo espiritual e está sendo reverberada aonde essa oração está sendo ouvida, aonde essa oração for compartilhada, essa palavra está sendo reverberada. No nome de Jesus Cristo. Eu oro pela cura total de quem está doente, e oro pela salvação de todos dessa casa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você não está numa simples oração. Você está numa plataforma profética que está anunciando decretos proféticos. Por isso, seja usado pelo Espírito Santo agora e compartilhe essa palavra profética com pelo menos 8 pessoas. Eu ia dizer 7, mas é 8 pessoas. E se puder compartilhar com mais, faça isso. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.